Olá, boa noite, gente. Esse é mais uma live, mais uma live que a gente está fazendo hoje, né? É o nosso Vanice Responde, o encontro semanal. Acontece sempre às quintas-feiras, às 19 horas. É um programa daqui do YouTube, que sempre que possível a gente transmite também simultaneamente pelo Instagram, não é? Muita gente nova chegando, então se você não me conhece ainda, eu sou a Vanice Bonavigo, né? E eu tenho uma missão. Eu ajudo as pessoas a se conectarem com os números e a descobrirem também os seus números, aqueles números que elas trouxeram ao nascer. Muitas vezes elas nem sabem quais são esses números, né? E isso é uma coisa que faz muita diferença na vida da gente. Então, fica aqui comigo que você vai descobrir muita coisa. No programa de hoje, eu tô querendo dar sem ênfase a essa energia do 8, né? A gente tá entrando agora, vamos dizer assim, nos últimos 10, 11 dias, né, do mês de agosto. A minha proposta é a gente intensificar muito esses últimos dias, porque o mês de agosto é um mês poderoso. Por que, que ele é um mês poderoso? Porque ele é o mês 8 e o mês 8 na numerologia cabalística é o mês da realização, da concretização, porque o número 8 traz essa vibração, não é? Essa vibração da gente fazer virar verdade. E olhem só, eu gosto de fazer assim ligações do número que está vibrando no mês com outras energias, né? Então é muito comum a gente falar do animal do mês, sempre indo para o número do mês, né? Esse mês inteiro você está datando as coisas, você está vendo uma data, você está vendo 8. Então você começou lá no dia 1/8, 2/8, 3/8, e esse 8 é o mês 8, um mês muito ligado à materialidade, mas sempre lembrando que o 8 é também o número do equilíbrio, né? Então a gente tem que equilibrar materialidade com espiritualidade, esse é o grande segredo da coisa, né? Essa semana mesmo, numa live, a gente estava falando da questão do dinheiro. O dinheiro é uma coisa espiritual? Sim, o dinheiro materialmente é representado por notas, por moedas, por títulos, né? Títulos pagadores, né? Como cheques, outros títulos. Essa é a representação material do dinheiro, mas o dinheiro é uma energia, não é? E a gente tem que se colocar no nosso melhor e se colocar sempre numa situação de pagador-recebedor, né? E também de merecedor, não só do dinheiro, como de todas as boas energias, né? Que o universo abastece a gente permanentemente. Se tem alguma dúvida disso, né? Então, então eu ainda não falei para vocês, mas o animal do mês é o touro. Olha só, né? Eu fiquei super feliz quando eu pesquisei sobre isso, porque o touro é também o meu signo solar, né? Embora eu não seja astróloga, mas é uma coisa que eu gosto muito também de astrologia. E o touro, ele traz o quê? Ele traz a força, né? Uma força muito representada pelo físico, a capacidade de se reproduzir, né? A capacidade de se impor mesmo pelo seu porte físico, né? O touro chega a amedrontar porque, né, ele tem aquela massa corpórea e a questão do foco. Taurinos vão me entender, porque touro é um animal assim, né? Haja visto aquela cena, apesar de eu detestar esse negócio de tourada, mas todo mundo já viu algum filme, alguma animação, alguma coisa assim, em que você vê o momento que o
touro se posiciona para ir contra o dito cujo, né? E ele faz um foco. O olhar dele é totalmente focado e aí ele vai como uma flecha, né? Então eu acho assim, eu até entendo isso como um comportamento taurino no sentido de que é aquela coisa que você tem um objetivo, um alvo e você vai, de fato, você para de enxergar tudo que está aqui do lado e você vai de encontro àquilo que é o seu grande objetivo, né? Então, vamos lembrar sempre do olhar do touro, do porte do touro, da forma como ele se posiciona quando ele está ganhando assim força mesmo para ir com tudo, né? E é esse poder, é essa força realizadora que a gente tem que buscar agora no mês 8. E nesse final de semana, eu estava gravando um módulo, né, que é um módulo bônus que eu dou para os meus alunos sobre cristais. Eu já tinha um módulo gravado, mas já fazia muito tempo que eu quis gravar novamente. Então eu peguei todas as minhas pedras. Isso foi do nada? Não, não foi do nada. Nada é do nada, né? Mas assim, foi uma inspiração, eu quis de fato tocar as minhas pedras. Eu acho que pedra é uma coisa muito 8 também, né? Pedra, essa coisa da rocha, né? Essa coisa do apóstolo Pedro, que que Jesus mudou até o nome dele, né? Jesus, o Filho de Deus, mudou até o nome dele para que ele se tornasse de fato uma pedra, né? Um poderosíssimo. E é incrível isso, né? Mas pedra tem muito essa coisa do concreto e tal. E eu tive essa vontade, essa necessidade, então eu mexi com todas as minhas pedras. Quem me segue no Instagram viu até que eu coloquei nos meus stories, a minha mesa tava assim, uma bagunça, mas uma bagunça criativa, né? Que eu tava arrumando as pedras, organizando tudo, e aí eu acabei de gravar já esse módulo, mas eu fiquei com muita vontade de entregar para vocês um pouco do que eu estou dando para os meus alunos no que toca à prosperidade, porque como a gente está no mês 8, existem algumas pedras, alguns cristais que te conectam muito com a energia do 8. E é isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Então, além da gente falar do animal do mês 8, a gente vai falar também desses cristais que trazem para a nossa vida a energia do 8, tá? Bom, primeiro de tudo, é bom a gente deixar claro que os cristais, eles são elementos da natureza que estão aqui para trabalhar, né? Eles são trabalhadores, inclusive da espiritualidade, né? Eu gosto sempre de falar para os meus alunos também, assim, vejam bem a palavra cristal, né? Cristal lembra quem? Cristal lembra Cristo, lembra Krishna, lembra essa energia de seres de luz, né? Por quê? Porque o cristal é um ser de luz. O cristal está aqui, ele tem um prazer imenso por poder trabalhar para a gente, para poder ajudar nos processos de cura, de harmonização, de ativação, não é? Então, assim, se você está com alguma dificuldade para materializar coisas na sua vida, ou, olha só, na numerologia cabalística, uma das dificuldades que a gente identifica na vida das pessoas, né, eu vou até colocar no plural, tá? São as lições kármicas. Na numerologia a gente fala de lição kármica e de dívida kármica.
Dívida kármica já é uma coisa um pouquinho mais complexa, tal. Mas a lição kármica é muito fácil de explicar. A gente tem uma lição kármica quando no nosso nome faltam letras, sabe? Que tem aquele determinado valor. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se você não tem no seu nome a letra O e a letra Z. Tem gente que não tem, né? Então, essa pessoa ela veio com a falta do número 7, porque O e Z são letras que correspondem na nossa tabela, na tabela que a gente trabalha, na tabela cabalística, ao número 7. Então, se você não tem O e não tem Z no seu nome, você tem uma falta de 7. E se você tem uma falta do número 7, você é aquela pessoa que fala assim, ai, será? Será que vai dar certo? Por quê? Porque é uma pessoa que não tem fé, não acredita, né? Tá sempre ali na energia do medo, porque o melhor antídoto para o medo é a fé, é você se fortalecer em alguma coisa. E quem não tem essa esse poder, né, do número 7, essa sacralidade do 7 no nome, fica com essa lição kármica do 7. Então, ao longo da vida, essa pessoa precisa aprender a fazer a lição do 7. O que é a lição do 7? É você justamente buscar a espiritualidade, o sagrado, sabe? Aprender o poder que tem uma oração, o poder que tem uma bênção, né? Como é bom a gente se ligar naquilo que não é tangível, que não é palpável, mas que funciona. Então, se você é uma pessoa assim, que tem uma lição kármica 7, com certeza você precisa se ligar na fé. Você precisa, não, nem fala em religião, mas você tem que buscar a sua religação. Você tem que estar ligada num poder maior, seja lá qual for a sua crença, né? Mas muitas pessoas não têm letras valendo 8 no nome. É muito comum aqui no nosso país. Se você chama, por exemplo, Fernando, Paulo, Fabiola, Pietra, fica tranquila, que você não está nessa categoria, porque o seu nome tem F de faca, né? F de farofa, ou P de pato, né? De periquito. Se você tem F ou P no seu nome, você tem 8, porque são letras que valem 8. Mas se você não tem, como é o meu caso, eu não tenho, você tem essa lição kármica com o número 8. Ou seja, te falta a energia do 8. Então, outro dia eu ainda falei, se você não tem 8 no seu nome, você tem lição kármica 8, use rosa. Né? Você pode até procurar aí no YouTube, foi, se eu não estou enganada, no programa da semana passada, tá? Que eu disse assim, use rosa. Então tem até uma telinha no vídeo em rosa. Por quê? Porque o 8 é um número que vibra essa cor rosa, magenta, sabe aquele rosa, não é um rosa bebê. Se você quiser usar um rosa bebê, não deixa de ser um rosa, mas ele é um rosa mais fraquinho, né? O rosa do 8 mesmo é aquele rosa fechado, aquele rosa bem pigmentado mesmo, né? Então, esse é um jeito de trazer para a tua vida a energia do 8. Um outro jeito, uma outra maneira, é você tendo perto de você um cristal que te traga essa vibração do 8, tá? Ah, Vanice, mas eu me chamo Fernando, eu não tenho essa lição kármica 8. Tá, mas você quer trazer realização material para a sua vida? Você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa realizadora? Tá bom, então independente de você ter o número 8 no nome ou não, se você quer ativar essa energia
se você quer ser cada vez uma pessoa mais evoluída, mais aberta para a prosperidade, então é para você sim que eu vou falar, tá? Bom, e também eu quero quebrar algumas lendas, assim, né? Algumas coisas que se fala aí a respeito de cristais e que não procede muito. Mas, enfim, eu vou começar mostrando para vocês uma pedrinha incrível, incrível. Olha, o nome dela é pirita. 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 Essa pedra, ela é um pouco assim até endeusada pelas pessoas, né? Eu já vi muitos consultores, pessoas assim que sabe, que conversam com as pessoas em programa de rádio e a pessoa faz uma pergunta, ou mesmo na internet, né? Ah, eu tô com problema financeiro. Aí a pessoa fala assim: olha, compra uma pirita que ela vai te dar sorte. Tá. E sem maiores explicações, onde que eu ponho? Ah, põe na carteira, põe não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você quer que um cristal te ajude, que ele trabalhe junto com o seu biocampo, tá? Com o seu campo biomagnético, com a sua aura, a dica é a seguinte: tenha o cristal junto de você. Ou você vai tê-lo junto mesmo do seu corpo, ou você pode tê-lo num lugar da sua casa onde você fique bastante. Por exemplo, no seu home office, por exemplo, é, até mesmo no seu quarto, né? Um lugar onde você esteja um período, né? Seja à noite ou durante o dia, e ele tem que estar num raio assim de mais ou menos até uns 50 centímetros de você. Quanto mais pertinho tiver, melhor, porque daí ele vai estar atuando no teu campo áurico, né? No seu campo biomagnético. Então, o cristal, na verdade, ele está trocando energia com a gente, ele doa muita energia, né? E essa pirita, que o pessoal fala assim, ah, não sei o quê, ah, compra um chaveirinho. Não, presta atenção. Se você tem um chaveiro, sei lá, um patuá, qualquer coisa, com a pirita e fica dentro da sua bolsa, a sua bolsa vai sair lucrando, porque ela vai ser trabalhada por esse cristal, né? Ela que vai estar ali trocando energia diretamente com a sua pedrinha. Então, faz o seguinte, a menos que você fique com a bolsa pendurada, né, no seu ombro o tempo todo, coisa que não acontece, para ficar perto de você tem que ficar perto mesmo, sabe? Assim, bem próximo. Então, essa pedra, a pirita, ela não faz nenhum milagre não, gente. O que acontece é que ela tem, eu vou chegar bem pertinho aqui para ver se vocês conseguem visualizar. Ela tem uma organização que é cúbica. Cúbica lembra o quê? Cubo. Como se fosse toda feita, ó, aqui dá para ver melhor, em quadradinhos. Vocês estão conseguindo ver? Comenta aí para mim, por favor, tá? Essa organização cúbica, né, que é muito parecida com aquela que a gente deveria ter tido ou deve ter tido no ano de 2020, ela pede o quê? Ela pede disciplina, ela pede organização, sabe? Ela pede que você tenha os pés no chão sempre, ou seja, não fazer nenhuma loucura, né? Sempre presente, pés no chão, de forma organizada, de forma disciplinada, né? Com ordem, com regras. Então, quando você começa a trocar energia com a pirita, acontece uma espécie de milagre que você começa a se organizar mais
Por quê? O cristal está te doando aquilo, está te doando essa capacidade de você se doar, de você se organizar, de você arrumar melhor as suas contas, as suas finanças, né? Fazer aquela famosa fotografia financeira que a Luciana Fior fala tanto, né? De você saber quanto você tem no banco, na carteira, numa reserva financeira, enfim, é ter um controle das coisas. Então vão falar que a pedrinha dá sorte. Eu não estou falando que ela não dá, não, né? Mas chame isso como você quiser, chame até de sorte, mas entenda o que ela está doando, tá? E ela tem esse brilho, né? Lembre-se que no Feng Shui existe um princípio assim: metal chama metal, ou seja, o metal ele também chama dinheiro. Por isso que a gente sempre fala para no setor da prosperidade, né? Dentro do Feng Shui, para você ter potinhos com moedas. Por quê? Porque existe essa ressonância energética, né? O semelhante atrai semelhante. Se eu tenho algo com metal, isso significa que eu também estou aberto para atrair metal, para atrair a moeda, para atrair o dinheiro materialmente também, né? Então, essa pedrinha maravilhosa, tá? Aqui eu tenho uma outra pirita. Olha que linda também. Essa é bem grandona, um pouquinho diferente. Os cubinhos são bem pequenos, mas dá para perceber, né? Ela também é conhecida nos garimpos, assim, como ouro de tolo. Porque os garimpeiros, às vezes, quando eles acham, eles confundem com ouro. Mas é pepita, tá? É pirita, não é uma pepita de ouro. E, enfim, então é uma pedra que vai te ajudar muito no processo de concretização, de realização material. Mas há outras, tá? Eu queria falar um pouquinho para você dessa pedrinha que é a esmeralda. A esmeralda também é uma pedrinha muito boa para você ter, por exemplo, olha, é uma pedra tão bacana que ela não tem restrição. Por exemplo, você pode fazer um pingente com esmeralda. Ela é uma pedra preciosa na medida em que você está trabalhando com a gema dela, aquele pedacinho onde ela é mais esmeralda. Mas o cristal todo tem essa capacidade curativa, né? Então você pode comprar uma pedrinha mais barata, existe para vender pingentezinho de esmeralda, alguma coisa para um outro pingente para você usar, talvez uma pulseira, ou propriamente até uma pulseira de pedras. Daqui a pouco eu vou mostrar uma que eu tenho, que é de uma outra pedra, mas é muito linda também, tá? Eu tenho um anel de esmeralda, muito lindo também. Eu até ia pegá-lo, acabei não pegando. Mas o mais importante é vocês entenderem que essa pedra ela tem essa propriedade, né, de trazer estrutura para gente, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, é bom para prosperidade, né? É sim, mas por quê? Não sei. Então não tem sentido, a gente tem que saber, né? Eu gosto muito de dizer que essa pedra, ela fortalece você interiormente. Porque muitas pessoas às vezes não têm prosperidade, porque você fala assim, vai lá, olha, essa oportunidade é para você. Entra nisso, faz esse curso, faz esse negócio, e a pessoa fica assim, ai, será? Ai, será que é para mim? Ai, eu não vou perder dinheiro. Quando ela vai ver, ó, a galera já foi, já se deu bem e ela tá lá ainda perguntando se é para ela. Por quê? Porque não tem um poder interior. Não, quer dizer, ter tem, né? Mas não dá vazão a ele, não faz a musculatura desse poder, né? Então, a esmeralda, ela traz muita consciência para a gente fortalecer esse nosso interior, sabe? E aí sim você atinge a luz, né? Você se liga às esferas mais elevadas, né? Porque ninguém, gente, ninguém consegue
atingir a prosperidade procurando migalha no chão. A gente tem que olhar para cima. A gente tem que buscar a nossa evolução. Não é verdade? Você concorda comigo? Conta aqui para mim se você concorda comigo, né? Então, muitas pessoas que não têm consciência dos seus talentos, das suas habilidades, quando ela começa a usar uma esmeralda, e eu até te recomendo muito, você pode também ter a pedrinha perto de você, do jeito que eu falei, perto de onde você trabalha, ou perto de onde você dorme, né? Pedra verde é sempre muito bom, ela traz saúde, traz equilíbrio. Essa daqui ajuda muito no processo de realização, além de tudo, tá? Gente, se verde não fosse bom, né? Que cor teria sido a nota de $1, né? E olha, se você olhar bem, até a tonalidade do verde lembra isso, né? Então, lembre-se que foram feitos muitos estudos para a notinha, né? De $1 que ia começar todo esse processo da moeda. Olha, uma outra pedra também que atrai muita prosperidade é o citrino. É uma pedra amarelinha, ela não é muito barata, mas você pode comprar uma pequenininha, assim como eu tenho essa. O citrino é uma pedra que tem a energia do sol. Existe também uma pedra que chama pedra do sol, mas eu vou te falar uma coisa, eu acredito que o citrino tenha muito mais esse poder energético do sol, até mais do que a própria pedra que chama pedra do sol, né? Então, essa pedra, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer o brilho do sol para você. Você vai ser aquela pessoa que vai ter um brilho diferenciado, né? Eu acho que isso é muito bom, porque o sol é o quê? O sol é vitalidade, é poder, né? É liderança. Muitas pessoas também não conseguem atingir a prosperidade, por quê? Porque não têm liderança, não são capazes de liderar nem a si próprias, não é verdade? Então eu só vou te fazer um alerta aqui. Isso daqui é um falso citrino, tá? Como é que você vai saber se é um falso citrino? Está vendo essa parte branca aqui? Isso daqui, na verdade, o falso citrino, as pessoas, né, que gostam de enganar os outros, elas queimam a ametista, aquela pedra roxinha, violeta, e ela queimada, que ela fica totalmente desprovida de poder, ela fica dessa cor. E aí as pessoas compram como se fosse citrino e pagam um absurdo, e não é, tá? Normalmente até eles oferecem as drusas de citrino, que são o quê? São drusas de ametista que eles colocam no forno para queimar, e aí a pedra praticamente perde todo o seu poder, porque ela passa por temperaturas altíssimas, né? Ela fica quase que inutilizada. Então fica de olho, não compre, como é que se fala? Não compre gato por lebre, né? Não compre uma pedra pensando que é uma e você vai comprar uma outra, uma pedra que sofreu, né? Que passou por uma situação tão ruim assim. E, gente, por último, eu vou falar de uma pedra que eu gosto muito, tá? Que eu acho que trabalha muito também o poder do 8, que é essa pedra aqui, o olho de tigre. Eu acho que todo mundo conhece o olho de tigre, né? Não é uma pedra cara. E essa pedra, ela tem tipo um mantra, que é assim: eu quero, eu posso, eu consigo. Dizem que quem está usando alguma coisa com olho de tigre, na hora que coloca aquele anel, aquela pulseira, aquele pingente, ou pega na mão aquele chaveiro, tem que falar isso. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então isso vai dando um fortalecimento também do seu poder pessoal, né? Aqui eu tenho ela na forma rolada e aqui a mesma pedra bruta,
sem ter passado por nenhum processo, né? E aqui eu tenho uma pulseira linda que eu amo. Olha isso, que coisa mais 8, né? Eu ganhei essa pulseira da minha aluna, da Elvira Veloso. E olha só a combinação. Ela é uma pulseira de olho de tigre. Você sabe quando é uma pedra verdadeira, porque agora tem também umas coisas, umas modernidades aí no mercado, né? É pedra que não é pedra, tá? Tem. É feita, sei lá, com uma liga, tipo um acrílico, um plástico, mas quando você pega e é gelado, você sabe que é cristal mesmo, tá? E olha, junto tem uma mini pirita. Então você